Desinfetar, é verdade. Agora é hora de desinfetar o bicho de pé tirado. É hora de jogar. Mãe, nossa senhora! Ai! Ah! Sopra! É meu filho não. Não é meu filho não, filho. Nossa senhora! Entrevista. Aí, o Pedro Henrique já colocou o piercing, agora é a vez do Marcos. Ô, Pedro Henrique, Colocou o piercing. quando você tá... Como você se sentiu pra tirar o Como bicho? que sentiu pra... Como foi a dor do bicho de pé? Qual é a dor? É dor de parto? Não. Hã? Não dói não? E por que você gritou tanto? Tá fazendo parte. Era frescura, pá. Brincar com vocês só. Ah.